Bom dia. Bom dia. Oi, professor, que Bom saudade. dia. Tudo Tudo bom? bem? Bom dia, Maurício. Oi, Bom Paola, dia, encontrá-los no Fábio. Brasil todo, hein? Bom dia, João, Oi, Maurício, professor, que Juliana, Bom Paola. dia. saudade. Tudo bom? Tudo bem? Bom dia, Maurício. Tudo. Vamos Oi, então, Bom Paola, dia, encontrá-los no Fábio. Brasil todo, hein? vamos então dar início ao nosso painel temático Mobilidade, Migrações e Direitos dos Refugiados. Temos aqui presentes a Paola Mitsuko Okumoto, que comigo vai expor o tema O Brasil e o Pacto Global pela Migração Segura, Ordenada e Regular, à luz dos direitos humanos. Eu sou o professor Fábio Aristimunho Vargas, sou professor na UniOeste e doutor em Integração da América Latina pela USP. E temos aqui também presentes a Juliana Tomiko Ribeiro Aslawa, os professores João Francisco de Azevedo Barreto e Maurício Ferreira da Cruz Júnior, que vão expor o tema a aplicabilidade do Acordo Internacional Previdenciário Bilateral entre Brasil e Japão, decreto número 7702 de 2012. Então, cumpre a mim a presidência da mesa e também a função de expositor do primeiro painel, junto com a Paola. Então, para cada um dos grupos, nós temos meia hora e a organização nos recomenda dedicar 20 minutos para a exposição e depois 10 para perguntas, mas se quiserem usar os 30 minutos para a exposição, fiquem à vontade. Então, começaremos nós, eu e a Paola. Paola, você tem a palavra. A Paola é acadêmica de Direito na UniOeste, minha aluna na UniOeste em Foz do Iguaçu, com muito orgulho, e que vai iniciar a exposição do nosso painel. Bom dia, professor Fábio, bom dia a todos. Para mim é uma honra estar apresentando esse trabalho no Congresso. Esse é minha primeira exposição em um evento dessa magnitude e é uma honra estar junto com várias pessoas e poder estar apresentando esse trabalho. O artigo que foi desenvolvido, ele trata dos últimos acontecimentos das políticas migratórias brasileiras, basicamente entre o recorte entre 2017 e 2019, desde a instauração da nova lei de migração, a lei número 13.445, de 2017, a adesão brasileira ao Pacto Global pela Migração Segura, Ordenada e Regular em 2018 e o seguinte rompimento do país com o pacto em 2019. Tem como ponto principal de análise a defesa dos direitos humanos e tendo um olhar voltado nesse sentido para os grupos mais vulneráveis dentro desse contexto, sendo nessa perspectiva os migrantes em território nacional. O primeiro tópico a ser abordado é referente à nova lei de migração de 2017, seria um comparativo entre a Lei 13.445 com o antigo Estatuto do Estrangeiro, de 1980, que até a instauração da nova lei regia as questões referentes às migrações no contexto nacional. Talvez a diferença mais gritante entre as duas legislações seja justamente o teor do documento. Enquanto que o Estatuto do Estrangeiro foi adotado durante o período da ditadura militar, ele realizava também os ideais desse contexto histórico, que seriam basicamente quanto à retratação do não nacional como uma ameaça à segurança nacional. Nesse sentido, instituía controle e limitações à vida do migrante em território pátrio. A nova lei, atualizada também por conta do contexto após Constituição de 88, ele já possui um caráter mais voltado aos direitos humanos, tanto influenciado pelo contexto de globalização, do pós-guerra, e também, principalmente, pelo forte apreço da Constituição brasileira à defesa dos direitos humanos. Nesse sentido, a nova lei de migração, ela tem um olhar sobre o migrante como uma pessoa de direitos. E o indivíduo tanto possui os direitos quanto os nacionais, como pode ser visto, por exemplo, na Constituição e no artigo 5º, em que todos são iguais perante a lei,
sem distinção de qualquer natureza, tanto garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, segurança e à propriedade. Nesse sentido, já é bastante interessante destacar que a nova lei, ela concorda com essa visão da Constituição e, apesar de ter vindo 29 anos depois da Constituição, que retrata um descaso com as questões quanto à migração, por conta de, por tanto tempo, ter o antigo Estatuto do Estrangeiro ser continuamente validado até 2017, até a instauração da nova lei de migração. E um ponto bastante interessante de se destacar é que a nova lei de migração, ela não emprega o termo estrangeiro, por exemplo, quando se refere ao não nacional. Isso por conta de considerar que a nomenclatura possui um teor pejorativo. A Constituição, porém, ela emprega o termo de estrangeiro, mas existe ainda essa disparidade de diferença entre a instauração da Constituição e da nova lei de migração. Nesse sentido, dá para perceber que nesses quase 30 anos, entre uma e outra, houve uma mudança significativa, pelo menos na visão, em que se procura ter do migrante, não mais empregando o termo de estrangeiro, já demonstrando um ímpeto de mudança nesse sentido, enxergando o migrante como uma pessoa de direitos e se desgarrando dos ideais que foram impostos pelo Estatuto do Estrangeiro durante o período ditatorial. A nova legislação, ela preconiza principalmente os ideais da não criminalização, da migração, do repúdio ao racismo e à xenofobia, da acolhida humanitária, inclusão social e laboral, também garante ao migrante, ao não nacional, no caso, o acesso também a benefícios sociais de saúde, educação e trabalho, e também busca facilitar a regularização dos migrantes em situação irregular. Nesse sentido, já dá para perceber que a nova lei de migração possui apresenta um grande progresso formal no sentido de identificar o migrante como uma pessoa de direitos, tanto quanto seria um nacional. Apesar disso, não se pode dizer que não houve um progresso, porém, ele foi mais formal do que realmente material. Tanto que a nova lei de migração, ela também é regulamentada pelo decreto regulamentador número 9.199, também de 2017, e a maior parte das críticas voltadas à lei de migração e à implementação dessas são por conta do próprio decreto regulamentador, uma vez que o decreto, apesar de ser voltado à nova lei de migração, ele se apresenta com um caráter quase que oposto à nova lei de migração, uma vez que, apesar da lei de migração possuir esse teor de defesa dos direitos humanos, de inclusão social, o decreto regulamentador, ele procura preencher as lacunas da nova legislação, que, apesar de ter todos esses ideais, ele possui ainda um teor muito vago, ficando no caso, a parte de regulamentação, por conta do decreto, isso acaba por abrir uma brecha muito grande, no sentido de que a manutenção da lei da migração fica por conta do decreto, e o próprio decreto possui um teor muito limitante e é descontinuado, sim, em relação à nova lei de migração.
Paola, eu coloquei online a apresentação do PowerPoint. Você pode continuar a exposição sem problema. Obrigada. Essa disparidade fica bastante exposta se a gente for comparar os artigos das duas legislações. No caso... Pode passar o slide, por favor? Obrigada. No caso da nova lei de imigração, os intentos dessa podem ser evidenciados no artigo 3º, por exemplo, no qual a política migratória brasileira rege-se pelos seguintes princípios e diretrizes. Entre eles consta a não criminalização da migração e também a não discriminação em razão dos critérios ou dos procedimentos pelos quais a pessoa foi admitida em território nacional. Nesse sentido, dá para verificar que, independente da situação do migrante em território nacional, não deve haver uma discriminação quanto a ele. Contudo, no decreto regulamentador, no artigo 172, ele possui um teor que é muito díspare em relação ao artigo 3º da nova lei de imigração, uma vez que, além de condicionar a entrada do migrante, ele também utiliza-se do termo clandestino quando a se referir ao migrante em situação irregular. E, sendo uma legislação que vem após a instauração da lei de imigração, ele apresenta, sim, um retrocesso no sentido da visão para com os direitos humanos e da visão para com o migrante, quase como uma forma de depreciativa de ver o migrante, apesar dos intentos da lei que regula, de fato. Nessa perspectiva, o Pacto Global pela Migração Segura, Regular e Ordenada, ele seria como um norte para a legislação nacional e nesse sentido, ele concorda muito com os ideais da própria Constituição Federal, sendo os dois documentos pautados principalmente na Declaração dos Direitos Humanos. E, nesse sentido, seria mais como um norte mesmo que regula toda o ordenamento que abaixo dele se estende, como de fato seria a Constituição Federal mesmo, que defende os ideais de dignidade da pessoa humana. O próprio decreto, por si, ele já possui um olhar que vai contra a Constituição, por exemplo, se for verificar no contexto material. O pacto, no caso, ele foi composto por 23 objetivos, Pacto Global pela Migração Segura, Ordenada e Regular, e são tópicos que versam desde o compartilhamento de dados entre os países, informações que possam basear políticas migratórias mais efetivas, e minimizar os fatores adversos e estruturais que causam a migração forçada, promover a inclusão financeira dos migrantes e bem como estabelecer mecanismos para a portabilidade de direitos, segurança nacional e benefícios, entre outros, que sempre visando assegurar e respeitar os direitos humanos dos migrantes, visto que esses, na condição de migrantes, eles compõem um grupo muito vulnerável. O pacto, ele possui como pilar principal a cooperação internacional, como meio de minimizar essas vulnerabilidades, bem como criar uma rede de apoio internacional que possa compartilhar e contabilizar dados importantes para futuras políticas migratórias. Por esse motivo, por conta desse apreço aos direitos humanos, ele se apresenta muito em conformidade com a Constituição Federal de 88 e também com a Lei da Migração de 2017, visto que a lei se baseia principalmente nos intentos da Constituição e a Constituição principalmente pautada na defesa dos direitos humanos. A Constituição Federal mesmo, ela é vista como um marco na história do país que alicerça a defesa dos direitos humanos no âmbito institucional.
como pode ser visto, por exemplo, no inciso 3º do artigo 1º, que elege a dignidade da pessoa humana como princípio norteador da sociedade a qual se propõe desenvolver, na qualidade também como elemento de interpretação do texto constitucional e de todo o ordenamento que abaixo dele se estende, por conseguinte. E nesse sentido, a lei de imigração apresenta esse teor de apreensão de direitos humanos, enquanto que o decreto regulamentador, ele se apresenta quase como oposto a esses intentos da Constituição e da nova lei de imigração. O Pacto Global pela Migração Segura, Ordenada e Regular, ele se apresenta em conformidade tanto com a Constituição quanto com a Lei de Imigração, e nesse sentido, a ratificação do pacto só traria benefícios quanto à defesa dos direitos humanos e também a realização dos preceitos constitucionais. Também é interessante ressaltar no texto constitucional, como consta no artigo 4º, inciso 2º, a prevalência dos direitos humanos como princípio que rege as relações internacionais do país, que seria mais um ponto no qual a ratificação do Pacto Global seria justificada, e isso reforça também o caráter supranacional que o país entende sobre os direitos humanos, além de explicitar também o compromisso do Brasil com os pressupostos de defesa dos direitos humanos mesmo. São diversos os pontos em que a Constituição e a legislação brasileira como um todo se encontra com os intentos do pacto, sempre tendo como ideal a defesa dos direitos humanos. O Brasil inicialmente adotou o pacto, se não me engano foi em dezembro de 2018, no qual o próprio então presidente, o Michel Temer, havia também discursado no Congresso de Nova York, onde foi discutida a criação do pacto, isso já em 2016, o que já apresenta que os esforços nesse sentido já vêm de bastante tempo, e em 2018 foi instaurado esse pacto. Contudo, apesar do Brasil ter se mostrado interessado em adotar o pacto e efetivamente ter assinado o pacto, sendo representado na ocasião pelo então chanceler Aloysio Nunes Ferreira, que também foi o autor do projeto de lei da nova lei de imigração. O pacto, não possuindo força vinculativa, tanto por ser um tratado internacional, também não detém quaisquer meios de coerção ou obrigatoriedade, senão o compromisso dos países com a proteção dos direitos humanos dos migrantes. Por esse motivo, diversos países não assinaram o pacto, como também deixaram o pacto, como foi o caso do Brasil. Entre os países que não assinaram o pacto, os Estados Unidos foi um deles, cuja política migratória tem se mostrado de tolerância zero e altamente restritiva, e o Brasil, ao que aparenta, vem seguindo a mesma linha, e em janeiro foi menos de um mês após a assinatura do pacto, o Brasil anunciou o rompimento, sendo esse um dos primeiros atos do novo governo, que foi justificado nas falas do atual chanceler Ernesto Araújo, no qual ele classifica o pacto como um instrumento inadequado para lidar com o problema, partindo do ponto de vista de que a imigração não deve ser tratada como questão global, mas sim de acordo com a realidade e a soberania de cada país, o que, na realidade, não converge com o entendimento que se tem de migração, uma vez que o fenômeno tem um caráter essencialmente internacional, transnacional, e os países em si, em sua própria jurisdição, eles não têm jurisdição para poder, de fato, fazer políticas migratórias que sejam efetivas, sem que haja também uma cooperação internacional nesse sentido. No caso, o objetivo do trabalho é explanar
fazer uma análise quanto a isso, quanto aos intentos constitucionais de defesa dos direitos humanos, tendo a saída do Brasil do pacto como visto como algo que não seria valioso para a legislação brasileira, tanto porque a própria Constituição prega pela defesa dos direitos humanos. E enquanto eu estava fazendo a pesquisa, eu notei que a produção quanto a esse tema, pelo menos quanto ao Pacto Global, ele é bastante escassa e não é muito tratado pela área do direito, sendo mais visto pelas áreas de ciência política e relações internacionais, o que acaba também por explicitar um descaso para com questões voltadas à migração, como também vem sendo apresentada essa mesma posição pelo governo brasileiro. E ainda que todo o Pacto Global ele converse com os intentos da Constituição e realizem o ideal de defesa dos direitos humanos, também em consonância com o direito internacional dos direitos humanos, a produção brasileira nesse sentido, quanto ao pacto, ainda é muito escasso, e os diálogos acabam sendo mais em outras áreas do que realmente na parte do direito mesmo. E, na verdade, assim, está apresentando esse trabalho quanto ao pacto e as questões migratórias em um evento dessa magnitude, eu acredito que seja algo que talvez possa instigar alguma discussão nesse sentido e não tirar da pauta as questões migratórias, também pela própria historicidade do país, que foi construído por fluxos migratórios, e nesse sentido a apresentação, tanto como a produção do artigo, eles visam incitar uma discussão nesse sentido, e principalmente em questão dos direitos humanos e dos direitos fundamentais da própria Constituição mesmo. Muito bem, Paola. Eu só acrescentaria em sua exposição o novo viés que nós temos observado em relação à legislação migratória brasileira. Se, por um lado, a nova lei de migração tem um viés progressista, a sua aplicação tem sido mais conservadora. Isso é um contraste em relação ao Estatuto do Estrangeiro, né? A Lei 685 de 1980. Era uma lei conservadora que nos últimos anos vinha tendo uma aplicação progressista. E agora nós temos uma lei progressista que vem tendo uma aplicação conservadora, a começar pelo próprio decreto regulamentador que acabou, assim, de modo letter legem, né? Revogou, enfim, causou um retrocesso em relação a vários pontos. Por exemplo, dentre outros que a gente poderia enumerar, a exigência da autorização do Ministério do Trabalho, antigo Ministério do Trabalho, para o visto temporário de trabalho, né? Era uma exigência do Estatuto do Estrangeiro, suprimida na Lei de Migração, e o decreto regulamentador o reintroduziu. É a única coisa que eu gostaria de agregar. Você fez uma excelente exposição. Eu gostaria de deixar registrado aqui o meu orgulho em relação a Paola, falou tudo que tinha que falar. Ela é aluna do 2º ano da UniOeste. Estou muito orgulhoso com o seu desempenho, Paola. Parabéns. Obrigada, professor. Vamos, então, passar para o outro grupo, para outro painel, integrado pela Juliana Tomiko Ribeiro Aizawa, que é graduada em Direito pela UFMS, mestre pela UFGD e professora na Unigrande Dourados. Pelo professor João Francisco de Azevedo Barreto, que é graduado pela Faculdade de Direito de Araçatuba, mestre na UNAEP, professor adjunto da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e professor na Unisalesiano de Araçatuba. E pelo professor Maurício Ferreira da Cruz Júnior, que é graduado em Direito pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, mestre em Direito pela mesma instituição e professor da FAMP. Meus caros, vocês têm a palavra, meia hora, fiquem à vontade, até o tempo da gente se esgotar, e a gente vê se tem perguntas depois. A palavra é de vocês.
Maurício? Oi. Sim. Gente, então, bom dia, tá? A nossa fala aqui hoje, ela parte de uma ótica, de um raciocínio, no qual nós vamos desenvolver o seguinte pensamento, tá? A gente parte primeiro de uma análise do desenvolvimento do constitucionalismo moderno, a sua aplicação, essa relação entre direitos humanos e direitos fundamentais e a aplicação em âmbito interno. E aí, no segundo momento, nós partimos para a análise dessa efetivação de direitos e dessa relação desses mesmos direitos fundamentais para os migrantes e esses movimentos migratórios, e focando, certo, na análise desta relação entre Brasil e Japão, que por muitos anos foram muito próximos, e aí nós veremos pela análise aqui qual o caminho que seguiu esses desenvolvimentos, essa relação migratória, certo? E aí nós trataremos também, além do desenvolvimento do conceito de Constituição moderna, esse desenvolvimento, como este desenvolvimento de Constituição moderna foi aplicado e foi desenvolvido dentro da ótica japonesa, certo? Para esse desenvolvimento, e como ele foi desenvolvido também, e até por questão, e qual o papel dele para a relação deste tratado previdenciário entre Brasil e o Japão, certo? E aí, nessa ótica, nós partimos de um raciocínio do quê? A partir deste constitucionalismo moderno, desse novo constitucionalismo, que nós partimos de dois momentos, nós chegamos, tá? No momento importante que nós iremos analisar o papel, e aí até o teor que vem desdobrado da população migrante, tanto no Brasil, e aí tem um comparativo da década de 90, de 1990 a 2000, para nós vermos, e eu tratarei alguns números da população migrante japonesa, e também um panorama mais recente, tá? E aí, depois dessa análise, passamos, tá, para a relação, realmente, deste tratado, a importância dele, culminando no nosso fim da nossa análise, qual será abordado pela professora Juliana. Então, o nosso panorama aqui, ele parte de um raciocínio de um constitucionalismo moderno. Este desenvolvimento, certo? Deste constitucionalismo, que ele parte, e aí temos um desenvolvimento partindo do ideal do Estado japonês, que ele parte de uma nova ótica, visando, incorporando elementos universais, e aí a Constituição japonesa tem esse elemento universal, e ela passa por momentos em que o judiciário, e até é tratado dessa forma, não era tão utilizado, até por questão cultural do próprio povo japonês, mas essa ótica foi sendo alterada ao longo dos tempos. Então, esse novo constitucionalismo, ele parte do ideal, esse constitucionalismo moderno parte do ideal de que a proteção de direitos, certo? E a limitação de um poder absoluto, certo? Um poder antidemocrático. O desenvolvimento inicial é este momento fundamental. Então, a primeira análise nossa é esta: a proteção de direitos frente a atrocidades que poderiam vir a acontecer por conta do totalitarismo ou um poder antidemocrático. Um segundo momento em que nós passamos, tá? E aí é bom nós deixarmos relatado essa relação de direitos humanos e direitos fundamentais, esta aplicação, e aí que parte de dois momentos cruciais aqui para nós, tá? Um momento durante a Primeira Guerra e um pós-guerra, no qual nós sabemos os desenvolvimentos dos direitos humanos pós-Declaração Universal dos Direitos do Homem, dos Direitos Humanos, e a Carta das Nações, tá? A Carta das Nações em 1945 e a Declaração Universal em 1948. E aí nós temos esses desdobramentos, tá? Só que a relação entre Brasil e Japão,
ela já remonta mais de 100 anos de relação estreita. Mais de 100 anos de relação estreita, e isso começa, certo? Num momento específico, tá? Entre a vinda de imigrantes para cá, certo? No começo do século passado, certo? Na primeira década do século passado, em que os migrantes japoneses, certo? Partem do Japão para o Brasil, certo? Como principal caminho, principal local de chegada. E aí a gente fala, os japoneses vieram para o Brasil. Sim, mas o Brasil, quando a gente fala de Brasil, o principal local, se não o foco total dessa migração, é o estado de São Paulo, tá? Até pela cultura cafeeira que ocorria na região, e era extremamente forte, e vindo de um momento em que a escravidão cessou no Brasil e tinha uma demanda muito grande por força de trabalho. E aí até ocorreu o incentivo do Estado de São Paulo para o ingresso dessa população, e também, posteriormente, em 1925, também houve um incentivo por parte do governo japonês para que ocorresse esse momento, este caminho. E aí, a partir dessa ótica, nós passamos o quê? Nós temos este momento, certo? E aí, entre uma Primeira Guerra Mundial, que teve precedentes, que até então não tinha precedentes, os efeitos foram muito grandes no mundo. E aí, logo posteriormente, um pequeno espaço de tempo, teve uma Segunda Guerra também que abalou o mundo de uma forma que até hoje não notamos, e espero que não ocorra, certo? E nessa ótica, nesses momentos, a população japonesa, em até certo momento, até por contrapontos de ideais durante a guerra, sofreram algumas formas de discriminação, certo? E aí foram outros momentos, foi um momento realmente complicado para a população japonesa que se encontrava no Brasil, tá? E aí nós passamos pela análise das três dimensões dos direitos fundamentais, certo? A primeira, segunda e terceira, no qual, quando nós tratamos de imigrantes, principalmente aqui pela nossa ótica, o desenvolvimento parte da segunda dimensão, que está relacionada a direitos previdenciários, trabalhistas, relação realmente com direitos à ideia de igualdade, tá? A essência da igualdade. E aí a gente parte deste momento para desenvolver. E aí nós chegamos a esse momento migratório muito forte no Brasil, passando a chegada desses migrantes japoneses, mas chega um momento na história em que este panorama se inverte e os migrantes que aqui estavam fazem o caminho inverso e regressam ao Japão. Grande parte dessa população os descendentes, e aí tem todo um desenvolvimento, todo esse raciocínio. E aí é o que nós chamamos, tá, de migração circular, tá? É um movimento cíclico em que a população primeiro japonesa veio no começo do século passado e ela volta, certo, a seu estado de origem, tá? E aí, para finalizar o raciocínio aqui, já dá amplo, para a gente saber o desenvolvimento populacional e já direcionar para a fala do professor João, no Brasil, na década de 1990, ali, 2000, o desenvolvimento, a população de migrantes do Brasil era liderada por Portugal, certo? E na segunda colocação era a população japonesa, 78.935. Isso em 1990, 2000, nessa década, tá? E no Japão, tá? A população brasileira era a terceira população maior, tá? 178 mil brasileiros. Já um panorama mais recente, 2017, 2019, tá? A população japonesa ainda permanece em segundo lugar, mas com 65.955 japoneses frente à década passada, as duas décadas passadas. Já
quando nós tratamos do panorama aqui, de qual a população de imigrantes no Japão, o Brasil ainda, ele permanece com 206 mil, teve um avanço grande da população brasileira no Japão, e aqui nós percebemos que ocorreu uma diminuição da população migrante japonesa no Brasil, certo? Então, desse teor, a quantidade de população, e esse, por conta desse movimento histórico que aconteceu, e por conta desse ciclo, dessa migração circular, certo? Muitos trabalhadores desenvolveram a economia do Brasil, do Japão, e teve essa relação, e dessa forma faz-se necessário, por conta desses mais de 110 anos de relação estreita entre os Estados Brasil e Japão, o tratado previdenciário dessas duas nações fez-se extremamente necessário, previdenciário extremamente necessário. E é este ponto, essa necessidade, certo, de criação dessa relação por intermédio desse tratado, que o professor João Barreto vai falar agora. Muito obrigado, gente. Bom dia a todos. É uma grande satisfação estar aqui no painel do Congresso Brasileiro de Direito Internacional. Saúdo o professor Fábio, que ontem já assisti comandando alguns trabalhos, já começaram num ritmo intenso. Saúdo Paola, que foi muito bem, muito segura lá na sua exposição e muito coerente. Gostei muito da apresentação. E saúdo com uma especial satisfação aqui meus colegas de trabalho e de bancada, professor Maurício e professora Juliana, que comigo conviveram lá em Três Lagoas, na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, que foi o grande centro, vamos dizer assim, a possibilitar não só esse trabalho, como outros, e, de certa forma, até o início, a colaboração com o professor Wagner Menezes, generoso, simpático e dedicado ao direito internacional, que motivou esse congresso, que deveria ser realizado em Campo Grande, né? Só lembrando a minha primeira fala, e por conta aí da pandemia, da mudança toda da situação, gerou esse novo momento aqui. É especial, realmente, estarmos presentes aqui e numa tentativa de manter a humanidade, não só a urbanidade, mas a possibilidade de convivência com outros colegas. E isso eu acho que é fundamental para que valorizemos esse momento, que está permitindo, dentro de nossas casas, de nossos escritórios, um pequeno momento de reflexão sobre os mais variados temas de direito. Saúdo também meus colegas, alunos, ex-alunos que estão assistindo esse painel, numa demonstração que é possível fazermos muita coisa boa em termos de produção acadêmica, mesmo à distância. E eu menciono essa questão da humanidade e da nova percepção tão bem exposta pelo professor Maurício, quando a gente fala nesse tratado celebrado entre Brasil e Japão. Como bem lembrado, realmente a integração entre Brasil e Japão é de longa data. Nós tivemos fluxos migratórios no início do século passado, depois, um pouco antes da guerra, no desenvolvimento da indústria de confecções, depois no período pós-Segunda Guerra, e que motivaram a vinda de japoneses para o Brasil. Era um momento difícil para aquele país. A situação se inverteu, o Brasil deixou de ser uma terra só de oportunidades e, curiosamente, o Japão, dentro da sua política, claro, nacional, dentro dos seus interesses, acabou permitindo que seus descendentes retornassem. E aí nós temos a figura dos famosos decassegues, que geraram uma nova situação social no Japão e também aqui no Brasil. Em que pese os brasileiros não terem sido os principais imigrantes no Japão,
por conta até da distância física, né? Os relatos ao longo do tempo, e inclusive de amigos que lá estiveram desde a década de 90, os brasileiros sempre foram vistos de uma forma diferente. E dentro dessa construção, é natural, e foi natural, a celebração desse tratado de cunho previdenciário, mas que realmente consagrava a possibilidade de que uma pessoa que tem iniciado seu trabalho aqui no Brasil, contribuído com o sistema previdenciário brasileiro, e depois se deslocasse até o Japão, lá vivesse, muitas vezes, e muitas pessoas lá permaneceram, conseguissem somar esses tempos de contribuição para o alcance dos seus direitos sociais. Eu acho que essa evolução dos direitos sociais, desde o século XIX, passando por várias fases, precisa ser entendido dentro de um caráter de humanidade amplo, que ultrapasse fronteiras. Ainda no atual modelo, nós precisamos de tratados, da disposição de países para que haja essa possibilidade do ser humano ultrapassar fronteiras com segurança, como foi dito no primeiro painel, embora nem todos concordem com isso. No caso do Brasil e do Japão, pelos números, a presença de trabalhadores brasileiros no Japão acabou, de certa forma, numa visão mais simples, favorecendo aos brasileiros que puderam ir ao Japão, trabalhar regularmente, já saem, ainda hoje, saem do Brasil com contrato de trabalho, não precisam submergir na sociedade local, embora com todas as dificuldades de estrangeiro, ainda que numa terra da origem de seus antepassados, mas o fato é que foi possível aos nacionais brasileiros e também aos nacionais japoneses que vieram para o Brasil, de certa forma, somar esse tempo. O tratado traz algumas especificidades que geram uma análise, muitas vezes, em cima do caso concreto. Mas eu gostaria de apontar temas gerais. E a primeira condição é essa: tem que ser um nacional. Nacional brasileiro, reconhecido pela legislação brasileira, nacional japonês. Se eventualmente estrangeiro veio, trabalhou no Brasil, contribuiu com o sistema previdenciário brasileiro, depois foi trabalhar ao Japão, não estará no alcance desse tratado. Então, estamos falando em nacionais e nacionais. Eu acho que essa é uma característica principal. No tratado, houve a designação das figuras das autoridades centrais, das autoridades responsáveis pela apreciação da condição previdenciária de cada pessoa. No Brasil, claro, houve uma centralização ao longo do tempo no INSS, e no Japão ainda existem várias entidades que podem, de certa forma, regulamentar essa participação efetiva. Então, há o cadastramento sobre pensão nacional, seguro de pensão de empregados, pensão mútua para funcionários públicos nacionais, pensão mútua para funcionários públicos locais e pessoal de status familiar, a pensão mútua para pessoal de escolas privadas, e eles estabelecem, dentro do sistema de atendimento à população, a possibilidade de reconhecimento de direitos, mas tudo por meio de uma atividade da autoridade central, o serviço de pensão japonês, em português, tá? Que acaba podendo emitir e receber e acolher a documentação necessária para a comprovação específica. No âmbito do regime geral da Previdência Social, é possível o aproveitamento desse tempo, mas também, de certa forma, existe a possibilidade do aproveitamento de serviços específicos, ou sistema de previdenciário específico, regimes únicos, como dos militares e do regime de servidores públicos. Nós temos que
considerar que esse trabalho, eu chamo aqui a atenção, deve ser o trabalho regular, mediante o devido cadastramento no sistema de cada país. Porque há uma confusão muito grande, especialmente pelo fato de que brasileiros vão para outros países de forma clandestina, trabalham e não conseguem lá comprovar depois o seu recolhimento. Ficam 10, 15 anos fora do país e, quando voltam, não conseguem, não têm essa comprovação de tempo em outro país, e mesmo existindo um tratado semelhante ao que existe no modelo entre Brasil e Japão, eles não conseguem se valer desse tempo de trabalho, né, em outro país. No caso brasileiro e japonês, já está estabelecido que realmente é possível esse aproveitamento, mas nós temos que considerar para o trabalhador regular, tá? Com ingresso regularizado, que tenha sido efetivamente integrante daquele sistema. No caso do Brasil, para a consolidação dessas informações, no sistema do INSS foi designada uma agência previdenciária específica em São Paulo, que vai reunir essas informações. E, do lado japonês, também há um órgão específico para essa centralização de informações. Não só como autoridade central, mas dentro do sistema há um endereço certo que, efetivamente, as pessoas, quando precisarem apresentar sua documentação, já podem chegar até lá. A minha consideração, na verdade, sobre alguns aspectos específicos, eu só vou fazer uma menção. No 7º artigo desse tratado, traz algumas situações de disposições especiais. No 8º artigo, empregados a bordo de navio. O tratado depois traz lá questões relacionadas a missões diplomáticas, membros de postos consulares e serviços públicos, e aqui uma questão de harmonização de legislação. Nós temos as normas internas de cada país, mas nós temos também tratados internacionais. E, nesse caso específico, está ressaltado que esse acordo não afetará as disposições da Convenção de Viena sobre relações diplomáticas ou a de relações consulares. De certa forma, na minha visão, se surgirem novos tratados de âmbito multilateral que venham assegurar esses direitos, também se integrarão dentro dessas exceções, vamos dizer assim, naturalmente, quando incorporado. Então, embora o 9º artigo tenha mencionado de forma expressa 2 dispositivos, eu entendo que aqui há uma possibilidade, dentro de um reconhecimento de uma migração internacional, de uma ampliação na construção de pactos multilaterais. Mas, efetivamente, hoje, dentro do sistema previdenciário, nós temos uma dificuldade de relacionamento entre os países e ainda ficamos presos ao modelo clássico. Por isso, inclusive, o pacto, objeto do primeiro trabalho, ainda não consegue ser reconhecido de tanta forma. Mas nós temos muito a caminhar, esperamos que superemos esse momento de que os países estão se fechando e que esse tempo de pandemia permita que a mobilidade das pessoas não seja limitada aí por suas fronteiras. Eu acho que o principal papel desse tratado é mostrar que é possível, sim, uma harmonização entre 2 povos, entre 2 estados, e fazer prevalecer a humanidade como um todo. Eu acho que essas eram pequenas considerações. O texto do decreto realmente traz todo esse modelo do tratado, lá no decreto 7.702, e o importante é que ele está sendo aplicado aqui, sim, no Brasil, em diversas situações, e foi objeto desse trabalho, dessa pesquisa aqui realizada, a apreciação, inclusive, pelo Poder Judiciário brasileiro. E sobre essas decisões do Poder Judiciário, alguns aspectos, e para complementar, claro, a minha fala,
a professora Juliana Tomiko discorrerá agora. Muito obrigado. Bom dia a todos e a todas. É uma grata satisfação, né, estar nesse painel, no congresso também. E esse painel tem uma característica afetiva. Professor Fábio, professora e a Paola, né? Eu fui para o congresso também graças ao meu orientador, professor João Barreto, e uma oportunidade como essa. Então, vocês estão reproduzindo uma situação há 5 anos atrás em Fortaleza. Fiquei muito contente aí pelo início do seu trajeto, viu, Paula? E é um caminho sem volta, nós nos apaixonamos por esse evento, e apesar dos percalços da pandemia, nós temos aprendido muito e tido oportunidades dentro da nossa casa, né? Quanta gente boa e o contingente, né, o número expressivo de participantes nesse evento representa aí que nós todos estamos unidos, né? Ainda que cada um na sua casa, com as devidas precauções, né, buscando aí o bem-estar de todos. Gostaria aí de cumprimentar toda a organização, impecável, muito inteligente a organização e estrutura do Congresso, o professor Wagner também, muito gentil. E dando continuidade, né, fiquei para encerrar aí a fala do professor Maurício, do professor João. Então, eu vou terminar aqui a ideia do nosso artigo e tentando linkar aí com a primeira exposição, e espero que dê tempo para alguns questionamentos, se eventuais perguntas estiverem feito, né? Sobre a aplicabilidade do tratado, é um aspecto que nas nossas pesquisas nós buscamos demonstrar como que isso tem sido feito, como que o Brasil tem cumprido, né? Não adianta tão somente ratificar, nós precisamos ver se ele está funcionando. E aí nós temos o procedimento administrativo, né, como acontece aqui, nós vamos lá na INSS, fazemos a solicitação, e existe a via judicial. A via judicial, ela é acionada quando administrativamente indeferido. Mas, ainda que não pareça, administrativamente, desde o período que o tratado ele passou a vigorar, ele foi assinado em 2010, em Tóquio, e o decreto foi em 2012. De 2012 até o último censo, constante na plataforma ali do INSS, dos dados ali do INSS, nós temos 1.940 aposentadorias por idade, aposentadorias por invalidez nós temos 19 benefícios, e pensões por morte, 172 pensões por morte. Isso de 2012 até 2018. Demonstrando que esse tratado, ele tem sido aplicado, ele tem sido efetivo para os japoneses e para os brasileiros. Ainda que ele vislumbre tão somente os trabalhadores formais, os trabalhadores documentados e aqueles nacionais. E, além disso, os tratados de direito previdenciário, ainda que bilaterais ou multilaterais, eles são restritivos e taxativos quanto à concessão dos benefícios. Não é porque existe um tratado que todos os benefícios do INSS serão concedidos em prol daquele trabalhador. O Tratado Brasil-Japão ele foi taxativo. Aqui no Brasil, se prevê apenas a aposentadoria por invalidez, a pensão por morte e a aposentadoria por idade. Então, se eu fizer um requerimento de aposentadoria por tempo de contribuição, pleiteando os benefícios do tratado, não vai ser concedido, porque não é um benefício coberto pelo tratado, não foi acordado aí pelos estados partes. E aí é essa situação que eu quero trazer. Eu trouxe dois julgados do TRF3, todos são do estado de São Paulo, e eu busquei o TRF3 porque estamos no Mato Grosso do Sul, São Paulo, né? Poderia ter buscado ali também no TRF4, que tem um número expressivo ali de descendentes e ascendência japonesa no Sul. Aqui no TRF3 eu encontrei 2 julgados, um deles da senhora Maria Edineide da Silva Caiacima, e o caso dela é bem emblemático. Ela desenvolveu, né, neoplasia na mama, câncer de mama, e fez o requerimento via administrativa, foi indeferido, entrou via judicial. No primeiro grau, concedeu apenas o auxílio-doença. E nesse requerimento, ela pleiteava o reconhecimento do período trabalhado no Japão,
né, para se preencher a carência, um quesito do nosso direito previdenciário. E no primeiro grau teve o indeferimento. No segundo grau, os desembargadores analisaram minuciosamente o texto do tratado, vislumbraram que a doença não era pré-existente. O que é isso, uma doença pré-existente? Eu passei a contribuir depois que eu descobri que eu estava doente. Nessa situação, não há cobertura pelo sistema previdenciário. E graças ao tempo dela no Japão, houve preenchimento dessa carência e não ficou caracterizado o período de pré-existência, porque ela ficou regida, protegida como segurada em razão desse tratado e da carta, né, que veio do sistema japonês demonstrando essa efetiva contribuição. O benefício de auxílio-doença foi convertido em aposentadoria por invalidez e não só apreciando os termos do tratado, mas toda a documentação, perícia técnica realizada. Então, esse foi um caso positivo né, que nós usamos ali os benefícios do tratado desse acordo bilateral. Já o caso do seu José Fernando Kiyoshima e Ciro é um caso diferente. O senhor José, ele pleiteou aposentadoria por tempo de contribuição. E além dele não conseguir demonstrar todo o período contributivo, o indeferimento resultou na seguinte situação: o tratado, ele não cobre aposentadoria por tempo de contribuição, e sim aposentadoria por idade. E dentro do nosso processo previdenciário, existem vários princípios, várias formas de melhor aproveitar o processo, ainda que eles adaptassem esse requerimento ao melhor benefício em prol ao segurado, o seu José também não completava o quesito idade para ter aí o benefício concedido aí da aposentadoria, né? Então, nós temos duas situações em que o tribunal ele aplicou especificamente o texto do tratado, ele traz o texto do tratado ali no voto ali dos desembargadores. É muito interessante a forma com que foi feita e, além disso, é para demonstrar como que acordos como esses são efetivos. E aí, para fechar, né, para encerrar a nossa exposição, é importante nós pensarmos que a integração do migrante, nós estamos falando aqui do migrante documentado, uma migração que ao longo da história ela vem sendo reafirmada como uma migração benquista, desde 1908, com o navio Kasato Maru, né, que foi uma figura muito emblemática. Nós temos mais de 110 anos de integração diplomática entre Brasil e Japão, mas isso não significa que a integração dos migrantes brasileiros, dos migrantes japoneses em território nacional, ela tenha sido efetiva. Vejam só, desde 1908, apenas em 2010, eles pleitearam um acordo securitário. Será que as novas migrações também vão precisar de mais 100 anos para serem integradas como benefício desta forma? Então, ainda que uma migração ela seja benquista, documentada, visivelmente há relações diplomáticas, como que vai ficar aquele migrante indocumentado, o migrante vulnerável, o migrante forçado? Ele vai continuar não sendo visto pela nossa sociedade brasileira? O pacto migratório, a gente vai continuar pensando que não vamos cumprir, porque aqui no nosso país não é bem-vindo. Mas quantos brasileiros nós temos na Espanha, Portugal, Japão, Estados Unidos, Canadá? É pensar na reciprocidade mundial. Hoje, o quesito nacional está muito restrito à globalização. O capital internacional ele é muito bem-vindo no nosso território. A economia é muito bem-vinda. Mas as pessoas atraídas por esse capital, elas são indesejadas. E os problemas que nós já temos no nosso país se tornam o insuportável, porque nós olhamos para o migrante como diferente e o causador de toda a desestrutura social, sendo que nós temos problemas de violações de direito de trabalho há muito tempo. Nós temos situações, sim, de trabalho escravo, exploração de mão de obra, ainda mais o migrante indocumentado, que é vulnerável, ele tem medo, existe a barreira do idioma, né, que no Brasil é monolíngue, não adianta nós pensarmos que, é fácil, não, é fácil ele querer se comunicar, nós não nos construímos para falar um francês, um espanhol, né, um russo, um chinês, enfim, para que a pessoa ela seja acolhida na língua dela. Então, nós temos muitas barreiras ainda a serem vencidas, ainda que o Brasil seja feito e composto por histórico migratório de japoneses, alemães e italianos, pessoas que reiteradamente vêm contribuindo para a formação social do nosso país.
E quantas contribuições nós vemos, né? Quanto na culinária, educação, tecnologia. Então, talvez compreender esse diferente como um integrante, buscar a integração social, e aí a previdência social é como um nível mais avançado de integração dessa pessoa que vem buscar esperança em um território distinto do seu, porque todos que migram, eles vislumbram uma melhora na qualidade de vida, mas eles sempre têm esperança de voltar para o seu país, para a sua cultura, né? Para a sua origem. Então, esse espírito de solidariedade, compreensão, novos tratados previdenciários, eles não só são importantes para assegurar pessoas em situação de vulnerabilidade, mas pensar que um brasileiro, um dos nossos, pode estar há 10, 15 anos, como o professor João falou, sem qualquer recolhimento, e quando volta para o país, em avançada idade, não tem direito a nenhum seguro, nenhuma prestação social, paga mensalmente, e aí vai ter que se socorrer o quê? Assistência social. Então, a assistência social, a seguridade social, ela não é um coitadismo, ela é uma solução paliativa que nós não queremos resolver. Talvez se implementássemos novos tratados, mais tratados como esse, nós teríamos um sistema contributivo rotativo e não precisássemos, talvez, lá no final, socorrer a seguridade social. Então, não adianta nós fazermos vista grossa, porque a longo prazo nós vamos colher isso, nós vamos pagar por isso. Então, é necessário, sim, pensar numa política migratória organizada, não só paliativa, quando nós temos situações emergenciais aí à nossa porta. Gostaria muito de agradecer a todos. Gostaria também de aproveitar a fala. Em março, eu terminei o meu mestrado. Meu mestrado, eu falei sobre migrações, eu falei especialmente sobre migrações haitianas, eu falei sobre a integração das migrações haitianas. E graças aí a RAIS, ao Congresso, ao professor Wagner, eu tenho o meu livro lançado, né, Migrações Contemporâneas, Migrações e Globalização, Integração dos Haitianos no Estado de Mato Grosso do Sul. E espero que o meu trabalho ele possa ser usado não só para os haitianos, mas com outras migrações de forma comparada, e que você, Paula, possa dar sequência, avançar, melhorar temáticas como essa, porque é um ciclo, e essas pessoas, a pesquisa, ela dá voz ao silêncio, nós precisamos dar voz a essas pessoas. Muito obrigada, obrigada a todos, e é uma grata satisfação estar aqui nessa manhã com esse painel, no Congresso Brasileiro, 18º Congresso Brasileiro de Direito Internacional. Muito obrigado, Juliana. Gostaria, então, de cumprimentar os nossos expositores, a Juliana, Maurício, João, Paola. Parabéns. Infelizmente, não temos mais tempo para perguntas. Tinha uma pergunta muito pertinente da Mauri Almeida da Silva, que também já tinha feito comentários, mas eu direciono para contatar, né, os expositores para a gente tratarmos diretamente. E, Paola, talvez você, como filha de decassegues nascida no Japão, talvez tenha interesse no tema, e eu sugiro que você vá na cola do professor Maurício, professor João e da professora Juliana. Quem sabe é o seu próximo tema aí, tá? Obrigado a todos, bom dia e vamos dar seguimento ao evento. Até mais.